presença, Deus. Meu Consolador, põe em mim um coração quebrantador. Não retire-se de mim, eu preciso te sentir. Do meu lado. Do que adianta ter tudo na vida e se tua presença não for comigo? Espírito Santo, meu melhor amigo, sem tua presença eu não vivo. Quem já provou da tua glória sabe que um dia contigo vale mais que mil lá fora. Quem já entrou no Santo dos Santos não sobreviverá distante da presença. Do que adianta ter tudo na vida se tua presença não for comigo? Espírito Santo, meu melhor amigo, sem tua presença eu não vivo. Levante as suas mãos. Quem já provou da tua glória sabe que um dia contigo vale mais que mil lá fora. Quem já entrou no Santo dos Santos não sobreviverá distante da presença. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Que presença é essa que enche toda a casa? Ninguém consegue resistir. É o peso da tua glória. Presença que restaura, presença que transforma. Ninguém consegue resistir ao peso da tua glória. Que presença é essa que enche toda a casa? Ninguém consegue resistir. É o peso da tua glória. Presença que restaura, presença que transforma. Ninguém consegue resistir ao peso da tua glória. É a presença, é a presença. Quem já provou da tua glória sabe que um dia contigo vale mais que mil lá fora. Quem já entrou no Santo dos Santos não sobreviverá distante da presença. É a presença, é a presença, é a presença, é a presença. Em tua presença, em
Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa de jovens aqui no programa A Voz da Assembleia de Deus. Estou muito feliz com todos vocês, com mais essa oportunidade, agradecendo primeiramente ao nosso Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, pastor Amaro Antônio e toda a sua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer também ao jovem Marcos Vinícius, que está nos ajudando bastante para que essa transmissão chegue até você, essa transmissão chegue até a sua residência. E eu peço já aos irmãos que vai compartilhando o programa, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu creio, compartilhe, né? Coloque lá o seu joinha em nome de Jesus Cristo. E nós estamos aqui, como eu já tinha dito, iniciando. Esse quem vos fala é o diácono Tássio, congrego aqui na igreja sede, em nome de Jesus. E conosco hoje tá esses dois jovens abençoados de Deus. Primeiro tá aqui meu amigo e irmão Jeová Pedro, vindo ali da congregação do Paraíso. Deus abençoe, Jeová. Amém, meu querido. É um enorme prazer estar com vocês aqui nessa tarde, anunciando a palavra de Jesus, né? E vindo Jeová do Paraíso, né? Então, aleluia. A melhor coisa. Graças a Deus. Aleluia. É forte, viu? Amém. É forte, em nome de Jesus. E também está conosco a nossa irmã Rebeca, vindo ali da congregação do Hélio 2. Seja bem-vinda, Rebeca. Acho que é a primeira vez que você está vindo aqui, mas seja bem-vinda em nome de Jesus. Queria primeiramente dizer paz do Senhor para todos e agradecer o diácono Tássio pelo convite. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, que Deus abençoe. E eu já queria escutar a jovem Rebeca louvando a Deus em nome de Jesus, né? E não esquecendo, agradecer também ao nosso coordenador, o coordenador geral presbítero Marcelo, que é o coordenador da juventude aqui de São Miguel dos Campos. Que Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos escutar um louvor pela nossa irmã Rebeca, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, porque Ele merece a nossa adoração, em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Se o dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não
peço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. E a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel para sempre. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Oh, eu sei que todas as minhas necessidades hão de ser supridas em glória. Pois tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Amém, glória a Deus. Que louvor lindo, né, meus irmãos? E dizer que Jesus, ele é fiel. Ele é fiel em nossas vidas. Independente do que aconteça, ele é fiel. E ele continuará agindo em prol da nossa vida, seja ela material, seja ela espiritual. O Senhor, ele sempre estará conosco. Nós somos falhos, mas ele não. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Meus irmãos, alguns irmãos já estão aqui conosco na live, mandando suas mensagens. Tá aqui o irmão Adilson mandando a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Adilson, a irmã Maria Luciene também manda aqui a paz do Senhor. A irmã Simone Almeida manda aqui a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Simone, glória a Jesus. A irmã Joelma manda a paz do Senhor, irmã Joelma, creio que é a esposa do presbítero Jailton, não é isso? A paz do Senhor, irmã Joelma, glória a Deus. Presbítero Jailton Serafim, é ele mesmo. Deus abençoe, meu presbítero. Deus continue abençoando o senhor e sua família. A paz do Senhor, glória a Deus. Então,
Tá aqui alguns irmãos que mandam a paz do Senhor. Tá aqui o pastor Amós Felipe. Deus abençoe o pastor Amós, o senhor, a sua família, seu ministério, em modo geral. É uma honra pra gente ter o senhor aqui assistindo. O irmão Elisson também, irmão Elisson, Deus abençoe este jovem abençoado pela graça de Deus. Tá aqui a Marli, minha mãe, a paz do Senhor. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a todos vocês. E pode ter certeza, vocês não estão assistindo esse programa à toa. Deus, ele tem uma palavra para cada um de vocês, e eu me incluo também. Eu tenho fé, eu tenho certeza que Deus vai falar. Já está falando, falou aqui através do louvor, vai falar através da palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Mas, meus irmãos, convido a todos a abrir as vossas Bíblias para lermos a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Você que está em casa, até mesmo quem sabe trabalhando, não sei, mas você está com a Bíblia aí ou está com o celular, por aplicativo. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 10 e versículo 6. E enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de dizer que esse versículo, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, será o nosso tema para o Congresso de Jovens, que já está à porta, já está se aproximando. Será mês que vem, a partir do dia 14, se eu não me engano. E eu creio que Deus tem uma coisa tão grande, tem uma obra tão grande para com esses jovens, para com esses adolescentes neste congresso. Deus está me fazendo sentir que Ele tem um mover muito grande. Irmão Jeová e irmã Rebeca, eu sinto que Deus, Ele vai trabalhar profundamente no ser de cada um. E qual é o nosso papel? É convidar. O nosso papel é evangelizar, para que alcancemos o maior número possível de jovens e adolescentes, para que venha cultuar a Deus, escutar a palavra do Senhor neste congresso. Falaremos mais detalhadamente adiante, em nome de Jesus, mas eu quero dizer que o nosso tema está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, que diz assim: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, tornar-te-ás um outro homem. Amém? Aqui fala acerca da transformação, e já queria puxar mais para perto meu amigo irmão Jeová Pedro, para falarmos um pouco a respeito desta palavra de Deus, aonde fala acerca de Samuel, aonde tem como tema que Samuel vai ungir Saul como rei. E dali há uma transformação. Glória a Jesus. E dali há profecias, aonde diz que ele irá profetizar e será mudado em outro homem. Mas, meu amigo irmão Jeová, esse será mudado em outro homem, vamos colocar para a nossa atualidade. Porque muitos jovens, meus queridos irmãos e adolescentes, têm essa dúvida: será que realmente eu mudei quando eu conheci a Cristo? Será que realmente eu me converti? Será que eu mudei realmente os meus hábitos? Essa mudança, Jeová, como poderemos saber se essa mudança é de Deus ou é simplesmente da nossa emoção? Amém, Dácio. É uma pergunta que realmente é muito importante pra gente, né, saber. Afinal, a gente sempre se pergunta: será que realmente eu tô sendo o cristão que eu preciso ser? Será que realmente o Espírito Santo tá me tocando? Isso começa com a autoanálise, eu diria, Tássio. Quando eu paro e penso o seguinte: hoje eu estou vivendo a obra de Deus, eu estou caminhando com Deus.
E eu olho para um tempo atrás e penso, como era o meu passado sem esse Jesus? Será que as mesmas coisas que eu fazia no passado, os meus pecados, os meus vícios, as minhas práticas, ainda persistem na minha vida? Isso daí é o primeiro sinal, Tássio. Afinal, se elas persistem, é sinal que é algo que precisa ainda ser transformado. E a segunda parte dela é uma frase que Jesus usa e que eu gosto bastante, né? Ele diz o seguinte: se conhecerá a árvore por seus frutos. Então, será que os meus frutos de agora correspondem a um coração que foi tocado e transformado pelo Senhor? Isso daí é algo que ser muito pensado, né? Eu sei que de fato as obras não salvam, mas as obras acompanham os salvos. Sim. E por conta disso, será que a minha obra, mesmo sendo jovem, é claro, será que as minhas obras demonstram a salvação e a transformação que Deus fez no meu coração? Esse daí seria já o caminho para isso, Tássio. Muito boa palavra, muito boa explicação, meu amigo Jeová. Agora, outra dúvida que nós poderemos adentrar aí nesse assunto é a questão, claro, da transformação. Agora, que transformação? Porque existe a transformação interna e existe a transformação externa. Ou será que só podemos ser transformados internamente e deixando a parte externa à vontade, né? O Espírito Santo de Deus, ele transforma só a parte interna e deixa a externa, vice-versa, ou os dois? Tássio, claramente os dois. Eu digo isso por quê? Porque o Espírito Santo, Deus, ele me quer por completo. Amém. Deus nos quer por completo. E por Glória conta a Deus. disso, não é somente o meu coração. Eu sei que alguns vão dizer: o teu jeito de vestir, o teu jeito de falar, o teu comportamento, isso não importa. Isso daí é uma grande mentira. Por quê? Porque o Deus que quer o meu coração é o Deus que quer transformar a minha vida por completo. Tem uma frase lá de Paulo, lá em Romanos, que ele diz o seguinte: que Deus irá tirar os prepúcios de nosso coração, ou seja, nos transformar de dentro para fora, mas nos trazendo marcas externas que vão permanecer na minha vida. Então, o jeito que eu falo, o jeito que eu me visto, há um brilho na nossa vida, que é o brilho do Espírito Santo quando é transformado. Não é somente de coração, não, é completo, Tássio. Aleluia, meu irmão, aleluia. Essa palavra toca profundamente em nossos corações. E quando eu me lembro agora de uma palavra onde Jesus disse que vós sois a luz do mundo. Exato. Jesus diz o seguinte: vocês têm que ser a luz do mundo. E nós fomos chamados para isso. Exatamente, né? Para ser a luz do mundo perante a escuridão. Pode falar, meu amigo. E a luz, ela não foi feita para ser escondida, né? Exatamente. Muito boa, muito bom. Para brilhar. E aí Jesus também complementando essa frase, ele também disse que nós somos o sal, né? O sal da terra. O sal é algo que dá o diferencial naquela boa comida, né? Exato. Então, como o mundo está nos vendo? Será que o mundo está provando o sabor do amor do Evangelho a partir de mim? Esse é o grande ponto, né? O que eu estou É algo de ofertando se pensar, ao mundo? realmente. E eu convido a todos a fazer essa reflexão. Será que eu estou sendo o sal? Estou sendo a luz do mundo? Vamos começar pela nossa casa, não é? Vamos começar pela nossa rua. O que é que eu estou fazendo de diferente para que Deus olhe para mim e diga: você está fazendo certo, né? Não é porque você amou Deus, não. Deus primeiro nos amou, né? Aleluia, glória a Jesus. Deus está falando profundamente nesta tarde. E eu convido a todos a fazer essa reflexão. O que é que eu estou fazendo para transformar o mundo? O que é que eu estou fazendo para levar a luz que Jesus disse que eu sou perante as trevas? Fique com essa palavra, essa reflexão. E aqueles que tiverem algum pedido de oração, podem mandar aqui no chat, no YouTube. No final a gente vai fazer uma oração, em nome de Jesus. Podem mandar suas mensagens, está aqui conosco. Glória a Deus, aleluia. Como eu já falei, está aqui o Thales, meu irmão. Deus abençoe.
Meu irmão, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu? Você e sua família. Glória a Deus. A irmã Kátia também, dá aqui uma boa tarde e a paz do Senhor. Deus abençoe também. Minha irmã Kátia, glória a Jesus. Tá aqui também a irmã Ruth Alves, que Deus abençoe. Ela diz que a Rebeca é filha dela. É isso mesmo? Olha que bênção, rapaz. A mãe da Rebeca tá aqui online juntamente conosco. E aproveitando que a sua mãe falou, vamos louvar mais um hino. Em nome de Jesus. Irmã Rebeca está com a oportunidade de louvar mais uma vez. Louvado seja teu nome, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Não entendo o meu próprio agir. E sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa, se o Senhor é
Aleluia, glória a Jesus. A presença de Jesus é real nesse lugar. Eu já estou sentindo, desde o primeiro instante que eu cheguei aqui nesse programa de rádio, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu creio que vocês que estão assistindo esse programa também estão sentindo a presença de Deus. Quando a irmã Rebeca louva este hino, onde fala acerca da liberdade, eu me pego pensando em nosso congresso, aonde é um período de festividade mundana, Jeová, irmã Rebeca, cujo será o carnaval, e muitos jovens estão se perdendo nessa festividade. E eu posso dizer que estão presos, mas presos na armadilha do inimigo. Mas na casa de Deus você tem a liberdade. Mas na presença de Deus você tem a liberdade para o adorá-lo, para o santificá-lo, para receber renovo, para ser batizado, aonde você vai escutar a palavra de vida eterna, você escutará na casa do Senhor. Ah, irmão Tássio, mas é difícil demais. O mundo me chama. Eu sei, meu filho, eu sei, minha filha, o mundo te chama. Mas maior é o que está te chamando hoje. Maior é o que está te chamando hoje, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glória a Jesus. Por isso que eu digo, Deus tem uma obra tremenda para esse congresso. Vocês não podem perder. Gente, vocês não podem perder. Não dê brecha para que o inimigo venha atrapalhar a sua vida. Venha servir a Deus, venha escutar uma palavra de Deus. Queridos pais que estão nos assistindo aqui também, nesta tarde, eu quero aqui mandar uma mensagem para vocês. Ajudem os vossos filhos. Anime-os para que ele venha à casa do Senhor, para que ele venha adorar, para que ele venha servir na beleza da sua santidade. Apoie o seu filho para vir aos ensaios, para vir cultuar a Deus. Falando em ensaio, próximo sábado, dia 31, se eu não me engano, haverá aqui no Templo Sede um ensaio geral da Almadesmic. Ainda dá tempo, ainda há esperança. Venha, não perca essa oportunidade. Venha para os ensaios, venha conferir de perto, esteja presente. Nós estaremos aqui te esperando. Melhor, não deixe para o próximo sábado, venha hoje. Hoje à noite haverá culto de jovens aqui na igreja sede. Creio que na maioria das congregações também haverá culto de jovens. Se não for culto de jovens, haverá outro tipo de culto temático. Mas Jesus estará lá presente também. Você é o nosso convidado especial. Hoje, a partir das 18h30, venha adorar a Deus. Deus, Ele tem uma palavra para você. Ah, irmão Tássio, mas a minha causa está perdida. Não está perdida, não. Para Deus, nada está perdido. Nada. Nós que somos falhos e até pensamos, não vai dar certo. Eu estou passando por uma situação que é impossível alguém resolver. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus, Ele resolve todas as coisas. Todas as coisas. Por isso, rendemos glória e aleluia ao seu santo nome. Está aqui também, juntamente conosco, nos acompanha a irmã Quitéria. Quitéria Roseno, é a nossa irmã lá do L2, né, irmã Rebeca? A coordenadora dos adolescentes, não é isso? Deus abençoe, irmã Quitéria, sua família, o irmão Rogério também, em nome de Jesus. Quero mandar aqui a paz do Senhor também, a irmã Girlaide Cesário, irmã Girlaide, que é aqui da igreja sede, em nome de Jesus, que Deus abençoe a senhora, o evangelista Williams e toda a sua família. Muitos irmãos aqui estão comentando. O irmão Isaac lá do L2, o jovem Isaac, que é uma bênção de Deus, que Deus abençoe. A irmã Vanice Alves, o irmão André, que eu creio que seja lá da rodoviária, está juntamente conosco também, né? Muitas pessoas pedindo oração. Ore
O irmão Adilson está pedindo oração por toda a sua família. Deus sabe de todas as coisas. A irmã Gilade também, pela irmã Débora e a sua filha Ruth. Amém. Nós vamos orar no final. Deus sabe de todas as coisas. Também peço aqui oração à minha avó, que está enferma. Nós vamos orar em nome de Jesus. Então, meus irmãos, muita gente aqui comentando. Compartilhem cada vez mais. É a palavra de Deus. Nós temos que aproveitar esse meio, né, que nós temos hoje. Aproveitar a atualidade, que é o meio da internet, para fazer o quê? Propagar a palavra do Senhor Jesus. Irmão Denis também, Deus abençoe. Irmão Denis, a paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu gostaria aqui de passar a oportunidade mais uma vez para o nosso irmão Jeová Pedro, que eu creio que Deus tem uma palavra. E Deus vai te usar nessa tarde, irmão Jeová. Eu creio em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, meu irmão, na terra. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que é bom, que já falou conosco, através de cada louvor, através da sua bendita palavra, que é santa, e continua falando conosco e nos convidando cada vez mais a buscar sermos cheios, Aleluia. Mas não cheios de qualquer coisa, cheios do Espírito Santo. E o texto que o Tássio leu é o texto que nós vamos ministrar hoje. Só que eu também convido vocês a ir para o versículo 1. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, depois versículo 6. Amém? Iremos ler para nos adiantar, tá certo? O 1 diz o seguinte: Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? E o versículo 6, que é o nosso tema, nos diz: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Louvado seja o nome do Senhor. Tássio e nossos queridos ouvintes, irmã Rebeca, Vinícius e a todos, eu posso dizer com toda a convicção que eu tenho na minha vida que ser cheio do Espírito Santo é a melhor coisa, não é verdade? Falar a língua é bom, profetizar é bom, ter a palavra habitando no nosso coração é muito, mas muito bom. E época de congresso principalmente, né, que a gente se anima, tem aquele novo vigor, aquele ânimo que vai conosco a cada dia. Mas sabe de uma coisa, Tássio? Esse texto nos ensina algumas verdades que eu não posso, de forma alguma, negligenciar. Sabe por quê? Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo algo curioso. Hoje, nós temos o pleno acesso para o Espírito Santo. É de fato. O Espírito Santo está aqui neste momento e já está falando com você aí de casa. Mas também o Espírito Santo, naquela época, lá no Antigo Testamento, não era tão fácil o acesso. Afinal, o Espírito Santo ele descia de forma esporádica ou temporária. Ele vinha, operava o seu propósito e após isso ele voltava. E nesse caso daqui, nós vemos algo interessante, porque nós vemos a unção de um jovem. E eu diria que esse jovem, Tássio, é um jovem que não é muito diferente da gente. Sabe por quê? Ele era o menor da sua casa. Era um jovem que olhava para si mesmo e pensava em suas insignificâncias. Ele achava e se via como incapaz. Esse jovem, ele tinha uma profissão. Era um jovem que já era ocupado também. Ele cuidava dos animais de seu pai. Esse jovem era um jovem determinado e com propósito. E se você está me ouvindo, você pode ter achado que estamos falando de Davi, né? Mas não era sobre Davi que estamos falando. Estamos falando sobre outro jovem, sobre o jovem Saul. E eu acho que, se você está me ouvindo aqui, pode bater um estranhamento. Como assim? Saul? Eu conheço a história de Saul. Saul, rei que não buscava a Deus. Saul, rei que tinha sido e feito o oposto do Senhor. Mas a gente sempre conhece o final da história de Saul. Mas nunca paramos para pensar sobre o seu começo. E o seu começo foi um dos começos mais gloriosos que um jovem poderia ter. Porque antes de mais nada, o Senhor convida Saul a ser cheio da sua presença. Saul tinha tudo nas suas mãos, Saul tinha a presença de Deus, mas Saul não focou nessa presença. Saul negligenciou a presença de Deus. E aí, o resto da história você conhece.
E é isso que nós vemos, que o povo estava pedindo um rei, não é verdade? O povo sentiu a presença de Deus, o povo viu Deus libertar do meio do Egito com as suas pragas, sua poderosa mão, mas mesmo ali, aquele povo estava buscando o quê? Um rei. Muitas vezes, nós não queremos buscar a vontade de Deus, nós queremos sermos alguém que pareça com o mundo. Porque qual é o pedido do povo de Israel? Dai-nos um rei parecido com as nações vizinhas. Então eles queriam para eles não mais o Senhor, mas alguém que se parecia com as lideranças do mundo. Quantas vezes nós temos tudo que o Senhor nos dá e nós nos preocupamos em parecer e agradar ou se adaptar aos padrões do mundo? Isso é um grande problema, tá, sua irmã Rebeca? Afinal, a gente não pode se adaptar ao mundo. A gente não pode buscar se conformar com o mundo. Mas devemos sempre sermos lavados, preenchidos e cheios da presença do Espírito Santo. Isso é algo muito importante. Porque aquele jovem, o jovem Saul, ele foi um jovem cheio do Espírito Santo. Ele foi um jovem do qual tinha um glorioso propósito. Porque mesmo o povo buscando um rei que se parecesse com o mundo, o Senhor é cuidadoso. E o Senhor disse, tá bom, eu vou conceder um rei que vocês querem, mas o rei que vocês querem vai ser um rei do qual eu vou convidá-lo a ter a minha presença. Precisamos entender aqui uma grande verdade. Deus sempre nos convida a sermos cheios do Espírito Santo. Para você, jovem, que está aí, em casa, com o celular na mão, ou até mesmo assistindo pela TV, rede social ou afins, o Senhor está convidando você mesmo que está ouvindo, a ser cheio da presença do Espírito Santo. O Senhor tem por desejo lhe encher. E lhe encher não somente para estar glorificando o nome dele. O Senhor tem um desejo de te encher com um glorioso propósito. O propósito de um relacionamento, o propósito de uma vida de santidade, o propósito de andar juntamente com o Senhor, de ser sal e ser luz neste mundo, como já foi comentado aqui antes. E a unção, como eu já disse, a unção do Espírito Santo, que foi o que aconteceu lá com Saul, ele foi ungido por Samuel, é que sempre a unção está ligada a um propósito. A primeira grande verdade que eu tenho aqui é que Deus nos convida a sermos cheios dele. Essa é a primeira verdade que nós podemos extrair do texto. Deus sempre nos convida a sermos cheios dele. E eu posso dizer que eu faço parte de uma geração que é cheia do Espírito Santo. E o Senhor lhe convida, jovem, a fazer parte da mesma geração. Uma geração que é cheia do Espírito Santo. E a segunda verdade, Tássio, é que, sendo cheio do Espírito Santo, eu entendo também que o Senhor nos unge, nos enche com propósito. A minha unção, o Espírito que habita em mim, não pode ser um Espírito que habita por qualquer motivo, tolo ou vão. O Espírito Santo habita em nós para que a gente possa entender que temos nele um propósito. Aleluia. Deus nos quer cheio. Essa presença do Espírito Santo está para além dos dons. Deus não quer apenas que a gente fale línguas. Deus não quer que a gente apenas profetize. Deus quer que a gente vá além, num relacionamento com Ele. Deus nos enche para a gente estar cheio e compartilhar de uma vida com Deus. E é interessante pensar, Tássio, como a gente leu aqui no texto, a primeira parte do versículo diz: e o Espírito Santo se apoderará de ti. Apoderar é você ser tomado conta, é você ser cheio por completo. Como você perguntou antes, não é só o coração não, é o completo, é ser cheio. E não somente isso, ele enche, se apodera de Saul com um propósito. E qual é o propósito que o texto nos diz? E profetizarás com ele. Aleluia. O propósito está aqui relacionado ao ato de profetizar. Profetizar você pode entender como um ato de anunciar a mensagem de Deus.
O Senhor nos enche com o propósito de ir adiante, anunciando a sua gloriosa mensagem, levando aqueles que precisam da salvação. O Senhor, jovem, quer te usar, quer te encher e deseja te batizar, deseja te trazer a plenitude do Espírito Santo para ser cheio. Mas não somente no congresso, porque o Senhor não é um Senhor de eventos. O Senhor é o Senhor que caminha contigo todos os dias. O Senhor, jovem, deseja te encher, não só no congresso, mas todos os dias da tua vida. Nós somos cheios com o propósito de um relacionamento com Deus. E a parte final do texto, Tássio, nos diz o seguinte. Preste atenção aqui, jovens. E mudarás você em outro homem. Mudança, aqui nesse contexto, fala de uma transformação completa. Fala de você estar, de você ser uma coisa, e a partir da ação do Espírito Santo, ser transformado em outra coisa totalmente diferente. Isso é uma grande verdade, né? Eu lembro que a irmã Rebeca agora cantou um hino muito bonito que diz o seguinte, né? Que nós somos agora livres em Cristo, que nós temos uma liberdade, e essa liberdade não compactua ou não faz parte da mesma escravidão do passado. Um novo homem, que o texto nos diz, é um homem que não tem mais amarras do pecado, que não tem mais correntes que venham a nos prender. É a plena liberdade da transformação que Jesus tem para a gente. E se eu estou aqui anunciando essa transformação, é porque nós já fomos atingidos por ela. Deus se permitiu ferir para nos transformar em novas criaturas, ou em uma nova criação. É por isso, irmão Tássio, irmã Rebeca, irmão Vinícius que está aí nos acompanhando, eu posso dizer que o Senhor deseja com intensidade mudar nossa vida. O Senhor deseja com intensidade transformar nossa história. O Senhor deseja que nossos sonhos não sejam sonhos da carne, mas sejam sonhos alinhados com o propósito do Senhor. O Senhor deseja transformar corações. Jovem, o Senhor deseja transformar o teu coração. O Senhor está lhe fazendo convite, e esse convite é: seja cheio para um propósito, seja cheio para um propósito que lhe irá proporcionar transformações. E eu posso te dizer, jovem, se você em algum momento da sua caminhada já tentou ser transformado e você pensou: eu tentei, eu estava aqui no congresso do ano passado, mas eu caí, a voz do mundo foi mais alta ou mais forte, e eu simplesmente decidi abandonar o Senhor. O Senhor está dizendo nesta tarde para você que não há abismo que seja tão profundo que a mão do Senhor não te alcance. Não há queda que você não possa ser restaurado pelo Senhor. A presença do Senhor que lhe enche, lhe restaura também. Lhe dá vestes novas, lhe transforma, lhe dá um glorioso propósito, porque não existe coração tão duro que o Espírito Santo não penetre e transforme. Glória a Deus. E como eu saberei que eu sou transformado? Testemunhe Jesus. Viva Jesus. Na escola, teus amigos vão dizer: ó, o crente. Você vai dizer: olha o crente aí. Porque a tua fala, o teu comportamento, o teu coração é transformado. Na faculdade, você vai dar testemunho de Jesus. E aqueles teus colegas ou aquele teu professor que possa ser ateu, ele vai cair por terra, porque a palavra do Senhor é contigo, lhe capacitando para ir além. No trabalho, para os jovens que trabalham, porque jovem também pode ser ocupado, digo por experiência própria, a gente sabe que no trabalho o Senhor também deseja nos usar. É por isso que, de forma resumida de tudo que nós falamos aqui, o Senhor deseja transformar a nossa vida e nos convida a caminhar juntamente com Ele. Saul tinha tudo isso na mão, Tássio. Saul tinha a presença do Senhor, Saul tinha a unção do Senhor, Saul tinha um profeta do lado dele para estar guiando ele.
Olha que bênção Saul tinha. Mas Tássio e caro ouvinte, uma coisa Saul fez. Saul negligenciou a presença do Senhor. O Senhor que encheu Saul, o Senhor que deu um propósito para Saul, ele foi chamado para ser rei. O Senhor que garantiu. O texto não disse que ele poderia ser transformado. O texto disse que ele seria, com total convicção, ele seria transformado, Tássio. Mas sabe o que Saul fez com essa transformação? Negligenciou, ele rejeitou, porque o seu coração se encheu do mundo. O seu coração buscou mais coisas que não eram o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós a cada dia. E que a gente, como jovem, venha focar no Senhor, sermos cheios. E daí tu pode perguntar, mas tá bom, Pedro, eu entendi que eu preciso ser cheio, o Senhor está me convidando, o Senhor deseja me dar um propósito para ser cheio, e após ser cheio, é claro. E esse propósito é de uma transformação completa. Eu já entendi tudo isso. Mas como é que eu vou ser cheio? É a primeira pergunta, né, que a gente pode se fazer aqui. Como ser cheio do Senhor? Sabe, jovem? Você é cheio quando você está orando. Você está orando nessa tarde, jovem? O Senhor lhe pergunta. Você está tirando um momento de dedicação? Porque o congresso está chegando, né? O congresso chega e a gente pensa, vai ser bom, vai ser Espírito Santo, vai se manifestar, eu vou estar lá cheio, pulando, cheio da presença e da alegria do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas ore antes, jovem. Mantenha a oração como constância na sua vida, jovem. Leia a palavra e se dedique em conhecer o Senhor a cada dia, jovem. Não busque dar prazer à sua carne, jovem. É quando você diz não para o eu que Cristo vive em você. Busque ao Senhor nesta tarde, o Senhor está dizendo. Nós, muitas vezes, nós conhecemos a história de Saul por suas quedas. Mas o Senhor está dizendo que antes da queda de Saul, houve a unção de Saul. O Senhor está dizendo, antes que cheguemos ao extremo que Saul chegou, que Deus nos livre, o Senhor está abrindo uma porta e estendendo a sua mão com convite. Vinde a mim, seja cheio da presença do Espírito Santo, Tássio. O Senhor não quer nos perder. Pelo contrário, o Senhor quer que estejamos cheios dele. E é por isso que ele estende a sua gloriosa mão. Faz-nos um convite para sermos cheios da presença do Espírito Santo. E é por isso que nessa tarde o Senhor está dizendo, não negligencie a presença dele. Busque uma completa transformação de dentro para fora. O teu coração é transformado, a tua mente é renovada pela palavra do Evangelho. Os teus hábitos vão ser mudados, os teus pecados vão ser abandonados, a sua vida vai ser outra, porque o Senhor que te chama nesta tarde está dizendo, jovem, venha ser cheio. Cheio do Espírito Santo, cheio da plenitude que o Senhor tem para nos dar. O Senhor que te chama não quer te encher apenas no congresso, jovem. O Senhor que te chama deseja te encher todos os dias. E não somente te encher, mas te manter cheio. Porque uma coisa está cheio aqui. Mas se eu estou cheio, eu preciso me preocupar em me manter cheio. O Senhor está dizendo, ainda há azeite, ainda há a presença a ser derramada. Vinde a Ele para permanecer com a tua lamparina acesa. Vinde ao Senhor, jovem, para ser cheio dessa unção. Vinde ao Senhor, jovem, para ser cheio e partilhar da presença, da alegria, da real transformação do Espírito Santo. Porque somente aí, Tássio, é que eu posso realmente ser cheio. O Senhor diz, seja cheio. O Senhor diz, quando eu te encher, Ele vai nos dar propósito. Quando o Senhor nos encher, além de nos dar propósito, Ele vai transformar o nosso coração. Nesta tarde o Senhor está dizendo para nós, eu te chamo, eu te encho, eu te dou propósito, eu te
te transformo em uma nova criatura. Se estamos aqui, Tássio, é porque o Senhor nos transformou e fez tudo isso conosco. E para o jovem dessa uma desmique abençoada, e se for além da uma desmique, melhor ainda, porque é o alcance da palavra do Senhor. E tenho certeza, está sendo, para você que está aí nos ouvindo, o Senhor tem a real transformação da sua vida. Vinde a Ele, seja cheio, porque o Espírito Santo está sendo ofertado por você. E como nós podemos ser cheios? Quando eu tenho uma fé e caminho passo a passo com Jesus. Jesus está dizendo para nós: vinde a mim, vós que estão cansados. Se estamos cansados, se nosso coração está cheio, mas das coisas que nos cansam, que nos afadigam ou nos afastam do Senhor, o Senhor está nos convidando a deixarmos esse fardo e buscarmos a presença dEle, que nos enche a cada momento. Porque é através da cruz, Tássio, eu não poderia terminar aqui sem falar dessa maravilhosa graça de Aleluia. Deus, que é a cruz do Calvário. A cruz que me gera uma nova comunhão e um relacionamento com Cristo. Porque se eu sou cheio, eu me relaciono melhor com o Pai e com os irmãos que o meu Pai me deu na caminhada. Aleluia. É por isso, jovem, que o Senhor estende a mão para você e convida você a estender a mão também para o teu amigo que está do teu lado. Se você vê alguém que estava cheio, que estava no congresso passado e não está mais nos cultos, o Senhor está dizendo e te capacita nesta tarde para você trazer esse jovem de novo. Aleluia. Estenda a mão com a mesma mão de graça e misericórdia que o Senhor estendeu para você, porque o Senhor te faz cheio, capacitado, com um propósito de levar a mensagem e alcançar a todo aquele que precisa da salvação. Se hoje nós somos salvos, Tássio, nós somos salvos porque o Senhor nos amou, e que esse amor que nos enche, nos preenche e nos dá um propósito, nos acompanha cada dia. Amém? Aleluia. É por isso que eu agradeço a oportunidade, louvando o nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia. Seja cheio, seja cheia, em nome de Jesus. Eu agradeço aqui pela palavra que foi pregada pelo nosso irmão Jeová Pedro. Que Deus continue te abençoando, Jeová. Amém. Que palavra poderosa, meus irmãos. Aprendi muito aqui nesta tarde. Creio que também vocês que estão nos assistindo. A palavra de Deus, ela é penetrante em nossa alma. E eu creio que Deus falou com cada um que está aqui, com cada um que está nos assistindo. Glória a Jesus. A irmã Mônica aqui, glória a Deus, está juntamente conosco. Aleluia, irmã Midian também. E a minha esposa também, irmã Lisiane, juntamente com o meu filho Caleb, está nos acompanhando e nos assistindo. E antes de orarmos, gostaria aqui de mais uma vez relembrar aos amados irmãos que hoje será culto com a participação dos jovens na igreja sede e na maioria das congregações aqui no campo eclesiástico de São Miguel dos Campos. Mesmo se você não morar aqui perto, mas tenha certeza, há uma igreja evangélica Assembleia de Deus perto da sua casa. Visite, se você não é crente, visite. Não deixe de ir, não deixe de escutar a palavra do Senhor Jesus. Quero agradecer enormemente a presença de todos, a presença da Rebeca, a presença do Jeová, do Marcos Vinícius e a todos os irmãos aqui que compartilhou o programa A Voz de Assembleia de Deus, que comentou, que fez pedido de oração, em nome de Jesus. E não deixe, meus irmãos, de estar presente na casa do Senhor. Mais uma vez, Ele tem uma palavra para a tua vida. Quero agradecer ao nosso pastor Amaro Antônio, que é pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, em nome de Jesus. Desta forma, eu convido a todos a fazer esta oração, a oração final, para encerrarmos aqui mais este programa, onde colocaremos esses pedidos de orações em nossa boca através de Jesus Cristo, porque nós cremos que Ele pode fazer todas as coisas. Eu não posso, ninguém aqui pode, mas Jesus pode.
Eu creio. Eu convido vocês que estão aí nos assistindo a fechar os vossos olhos. Se você crê, você vai fechar o olho e vai orar juntamente conosco nesta tarde. Em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu santo nome. Senhor, nesta tarde, hinos foram entoados. A Tua palavra, ela foi transmitida, Senhor. Eu não sei até onde a Tua palavra chegou, mas eu sei que foi longe. Eu sei que foi longe e atingiu muitas e muitas vidas. Pessoas que estavam necessitadas de escutar hoje, Senhor, a Tua palavra. Meu Deus, irmãos e irmãs pediram aqui, Senhor, os seus pedidos de orações. Eu não sei qual é o problema, Pai. Eu não sei qual é o problema, Jesus, mas Tu sabes. Senhor, se for enfermidade, Tu és o médico dos médicos. Se for enfermidade, Pai, que no Teu santo nome todo mal se retire agora. No Teu santo nome, Jesus, tudo que for de enfermidade, Senhor, liberta, cura. Cura, meu Pai, pois o Teu nome tem poder. O Teu sangue tem poder, Senhor. O Teu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, Senhor, ele tem poder de curar. Aleluia. Meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor vai curar, Pai. As pessoas que estão necessitadas, se for problema financeiro, o Senhor vai abrir porta. Aleluia. Aleluia, Jesus, nós cremos em Ti, nós cremos na provisão. Tu és o Jeová Jireh, Deus provedor, Jeová Rafá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Para onde iremos nós, Jesus, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Para onde nós iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor? Nós cremos, Senhor, na Tua provisão. Nós cremos na Tua palavra. Ó Senhor, nós somos falhos, porque nós queremos tudo ao nosso tempo, mas não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor Jesus, e nós temos que saber esperar o tempo de Deus. Então, Senhor, eu te peço nesta tarde, eu vou erguer minhas mãos, Senhor, eu te peço que o Senhor visite cada família que nos assistiu nesta tarde, cada jovem, cada adolescente, os pais, Senhor, aqueles que escutaram a Tua palavra. Eu não sei o problema que eles estão passando, mas eu creio que o Senhor pode resolver tudo. A Tua palavra, ela é eficaz, ela é verdadeira. Meu Deus, quando o Senhor chega, tudo muda. Senhor, assim como Tu fizeste com o centurião, Pai, aonde o servo dele foi curado, basta apenas uma palavra para a vitória vir, basta apenas uma palavra, Senhor. Se o Senhor quiser, ele será curado. Se o Senhor quiser, as portas serão abertas. Se o Senhor quiser, haverá libertação. Se o Senhor quiser, haverá renovo. Se o Senhor quiser, haverá batismo, meu Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor quer todas essas coisas. Eu creio, meu Deus, que a vitória é nossa no nome de Jesus. E as almas serão, Pai, estarão vindo para a Tua casa. Meu Deus, que em todas as vezes que ao evangelizar, a Tua palavra entre no coração daqueles que estão necessitados, Senhor, e que eles tenham sede de buscar a Ti, de buscar a Tua palavra, a Tua presença, Senhor, cada vez mais. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço por mais uma oportunidade. E todos dizem amém, amém. Eu agradeço a cada um de vocês, mais uma vez que estão aqui, e que se for da vontade do Senhor Jesus, no último domingo do mês de fevereiro estaremos aqui, mais uma vez no programa A Voz da Assembleia de Deus, com a participação dos jovens. Mas antes disso, haverá o congresso e nós estaremos lá. Sabe como, Jeová? Cheios. Sabe como, Rebeca? Cheios do poder de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.